Já de volta aqui com Mulher.com dessa segunda-feira. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Volto aqui já da nossa sala, na companhia da Marilene Santos, que é vice-presidente da Associação dos Clubes de Mães de Valinhos. Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela sua oportunidade. Falar um pouquinho desse movimento que envolve centenas de mulheres. Centenas mesmo. A Marilene estava me contando um pouquinho antes de começar o programa quantas mulheres que fazem parte desse clube de mães só aqui na cidade de Valinhos. E a gente fez questão de trazê-la hoje aqui para contar um pouco da história do clube, da associação, né? E contar os trabalhos que elas fazem, as atividades que elas fazem, porque é uma ideia que dá muito certo para você replicar de repente aí no seu município. Começar com as amigas do bairro e replicar, porque além de ajudar outras pessoas, é uma forma de convivência muito gostosa também entre mulheres. E elas têm muitos projetos para ajudar mulheres que vão começar de repente no empreendedorismo, com capacitação, com cursos, com vendas, com bazares, mas ela que vai contar tudo isso para você a partir de agora. Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui para cá. Ela pode te dar todas as dicas aí, de repente, se você tem vontade de começar. Ou, se você é aqui da cidade de Valinhos, de entrar para o Clube de Mães, para a Associação do Clube de Mães aqui de Valinhos. Começa explicando para a gente, Marilene, o que é a Associação dos Clubes de Mães de Valinhos? A associação ela é um movimento de mulheres espalhada pelo município, nos bairros, que tem um momento de convivência nas suas próprias comunidades, onde elas trocam ali muitas informações, um elo de amizade, parte para o artesanato, enfim. É um encontro de mulheres, mas dentro do seu bairro, bem próximo à sua casa. Então você não tem trabalho, né, de repente, de pegar um carro, pegar um ônibus, precisar ir para um lugar, se deslocar para um lugar muito distante. Não. Tudo acontece ali dentro do bairro. Dentro do bairro, nos centros comunitários, em espaços cedidos pelas igrejas. Então, ali é um momento onde as mulheres se encontram para conversar, para se distrair um pouco, para falar um pouco das situações, né, do dia a dia de cada uma. E, nesse sentido, uma vai ajudando a outra a superar os problemas, superar as dificuldades e aprendendo com a outra o que é melhor, o que é mais fácil poder passar por tudo isso. Às vezes a gente não tem noção do poder, né, dessa convivência, de partilhar experiências. Sim. O quantas vezes, só de você falar sobre o seu problema ou de uma situação que você está passando, o quanto isso já ajuda, mesmo que a outra pessoa não possa te ajudar de alguma outra forma, financeira, enfim, de alguma outra forma que você precise. Mas só de partilhar, de tirar esse peso, já é tão importante. Porque às vezes, né? A pessoa acha que o problema dela é enorme, gigantesco. Ou que só ela passa aquilo. Exatamente, só ela passa por aquilo. Mas quando ela começa a ouvir as colegas, a infinidade de situações que as demais passam, a dela se torna pequenino. Então isso começa a ajudar a mudar a autoestima, não acreditar que pode tudo melhorar. Talvez outra passou pela mesma situação e ela tomou alguns caminhos, algumas atitudes que melhorou a vida, que conseguiu resolver e elas vão caminhando. Então essa convivência em grupo das mulheres é muito importante nos dias de hoje, principalmente após a pandemia, né? Que mexeu muito com o emocional de muitas mulheres, de muitas mães que tiveram as suas percas, a depressão tomou conta. Então esses encontros, isso ajuda muito. Você percebeu essa mudança depois da pandemia? Sim, muito mesmo. Então os encontros ele tem ajudado ainda mais a superar um pouco isso, talvez até amortecer um pouquinho a tristeza, porque muitos perderam pessoas antequeridas, amigas muito próximas. Então assim, a gente ainda tem aí, eu falo, uns fagulhos, né, da pandemia. Como é que surgiu aqui na cidade de Valinhos, como é que surgiu o Clube de Mãe? Ele surgiu na década de 70, já tem 53 anos. Nossa, já tem tudo isso? Tudo isso. E olha, ele surgiu assim, o senhor Luiz Pissotto, ele estava fazendo uma campanha, né, na época, para prefeito do município, e ele encontrava dificuldade de falar com as mulheres. Ele não conseguia. Ele batia palma, batia na porta, mas elas olhavam assim e era só isso e mais nada. Então ele pensou com ele, se ele conseguisse ser eleito, ele ia fazer alguma coisa que pudesse a mulher sair de casa, ter o seu espaço, pudesse relacionar, até para poder entender um pouco mais, né, e ter informações. E assim foi feito. Ele foi eleito
E o 11 de fevereiro de 1971 começou então uma atividade no bairro da Vila Esperança aqui de Valinhos, com as mulheres, mas isso foi levando palestras sobre educação, saúde, enfim, vários temas que era importante elas saberem. Quando terminou esse ciclo de palestras, os encontros foi bom, porque aos finais dele tinha um chazinho, um bate-papo, uma troca, né, ali de experiência uma com a outra, e elas continuaram. E aí onde foi o artesanato inserido, porque o que uma sabia ensinava a outra. E isso foi tomando conta do bairro, da cidade inteira, né? Aí foi a Vila Boa Esperança, o segundo já veio o Bom Retiro, o Castelo, e não parou mais, até hoje. Hoje são 18 núcleos ou 18 clubes. Sim. Aqui pela cidade de Valinhos. Você estava me contando que são mais de 300 mulheres. São mais de 300 mulheres. A gente, né? Até a pandemia, nós tínhamos muito mais mulheres. Com a pandemia, talvez esse choque, né, de tudo que aconteceu, alguns ainda não saem muito mais de casa. Uhum. Mas a gente está trabalhando isso para que elas voltem, que voltem a se comunicar, que voltem a conviver com as outras mulheres, com as outras amigas, né? Uhum. Mas já temos aí mais de 300 mulheres que participam, né, tanto nos encontros semanais, que é uma vez por semana, que elas se reúnem, fazem os trabalhos delas, batem papo, tomam café, fazem passeios, enfim, tem um monte de atividades que elas fazem juntas. E pelo que a Marilene me contou, é o clube de mães mais antigo ainda Sim. existente no Brasil, né? Quer dizer, Sim. desde lá de 1971 até hoje o clube funciona, os clubes, né? Que aí virou uma associação, Sim. então, os clubes funcionam aqui na cidade de Valinhos de forma ininterrupta, assim, sem parar de forma nenhuma. Como é que vocês conseguiram sobreviver a esse período da pandemia especificamente? Então, foi assim, um trabalho muito, eu falo, louco, né? Porque a gente se preocupava, porque hoje nós temos muitas mães que são sozinhas. Uhum. Ou ficaram, né, pela questão de não poder estar junto com os seus filhos ou com a sua família. Então, eu e a Patrícia, o que nós fazíamos? Nós ligávamos, mandávamos... Patrícia é a presidente do grupo. Isso. Eu levava para elas o material em casa, deixava no portão, retirava o que elas tinham e trazia de volta para a loja, que nós temos o centro de artesanato no centro da cidade, e começamos a vender online ali, né? A gente mandava para os Face, para o Instagram, enfim. E as pessoas adquiriam, e eu ia levar, então, essas peças, assim a gente criava um vínculo, né, de alguma forma com elas. E além de ser online mesmo, pelos grupos, conversando, mandando recado, fazendo vídeo. Então, assim, foi um tempo, assim, muito... Você trabalhou bastante. Bastante nessa época. Bastante, porque, então... com a dificuldade que não tinha mais jaleco, não tinha máscara para os médicos e enfermeiros, nós formamos um grupo também de costureiras, junto com a doutora Sandra Rossi. O que eu fazia? Eu pegava todo o material, levava para as costureiras e retirava e voltava. Então, foi um tempo que eu andei muito e hoje eu agradeço a Deus que eu fui abençoada porque eu não peguei a Covid por toda essa andança que eu tive naquele momento que era crítico. Mas a gente estava ajudando e colaborando principalmente com os profissionais que cuidavam das pessoas que pegavam, e muitas dessas pessoas eram nossas mulheres, era o filho delas, da família. Então havia uma preocupação, então eu punhava a minha fé na frente, pedia proteção. E assim eu fazia toda essa trajetória, isso foi todo o tempo da pandemia. Eu tenho certeza que ajudaram muita gente, esses profissionais de saúde principalmente, né? O tanto que eles trabalharam nesse período, um gesto de carinho que seja faz toda a diferença. Artesanato é o carro-chefe de vocês? Sim, o artesanato é o que todas fazem, que todas praticam, é o carro-chefe mesmo. Então nós temos o centro de artesanato, onde o que todas produzem, coloca nessa loja e elas mesmas revezam a cada 15 dias, 2 turminhas por período e vão lá vender o trabalho de todo mundo. E é um trabalho que deu tão certo, Renata. A gente está vendo fotos aí, inclusive.
É um trabalho que deu tão certo, porque todas elas produzem quase as mesmas coisas, porém com detalhes diferentes, porque o artesanato ele é uma criatividade. Exato. E todas... Nunca uma peça é igual a não, outra, né? então assim, eles ficam todos no mesmo lugar e elas vão e trabalham por todas. Então não há nenhuma rivalidade, nenhuma querendo mais do que a outra, e é uma coisa, é um amor. Eu falo que o Clube de Mães ele foi iniciado com muito amor, porque todas elas trabalham igualmente, uma ajudando a outra e dá tudo super certo. Por isso que está até hoje. Por isso que está até hoje, exato. E acho que é importante ressaltar também que começou, como a Marilene falou, da iniciativa, né, do senhor Luiz Bisotto, Isso. né, que foi prefeito aqui na cidade de Valinhos, mas hoje em dia é uma associação completamente independente. Sim. Não tem nada a ver com política ou com a política do município, é totalmente independente. Por isso que eu falei que é muito legal, de repente, de replicar aí na sua cidade essa ideia, se não tiver. Né? Olha que encontro grande que nós vimos ali na tela, né? É sempre a gente reúne né, elas para uma confraternização no Dia das Mães, na época de Natal, nós temos o almoço de Natal, então a gente vai reunir todas as mães. Tem momento que a gente não consegue pôr todas juntas, mas a gente vai fazendo algo para que todas também tenham um momento gostoso. Poxa, porque vocês fazem esse trabalho tão legal, mas são mais de 300 pessoas, né? Em algum momento vocês têm que se encontrar todas, Sim, né? se encontra. A gente tem um espaço né, no Parque Municipal, onde a gente faz as atividades maiores e os encontros também. Que delícia! É muito bom. Vou para o intervalo, já eu vou voltar a conversar com a Marilene para a gente saber um pouquinho mais como é que funciona, inclusive como que ela se mantém, porque tem muitas atividades que acontecem ali e esse artesanato que ela falou, né? Cada uma vende as suas peças e o dinheiro é revertido para elas mesmas. Então a gente vai entender até como que o clube sobrevive ali. Já depois do intervalo eu vou tomar uma aguinha e a gente já volta. Até já. De volta com Mulher.com, estou aqui na nossa sala batendo um papo muito gostoso com a Marilene Santos, que é vice-presidente da Associação dos Clubes de Mães aqui de Valinhos. Você viu que oportunidade gostosa, né? Para você encontrar outras mulheres, conversar, fazer artesanato, ela vai me explicar já também. E para as mães que não sabem fazer artesanato, como é que fica esse assunto, que querem participar do Clube de Mães? Você vai me contar já, sim. viu? Mas antes, olha, deixa eu mandar um parabéns muito especial. Maju, parabéns! Maria Júlia, produtora aqui do programa Mulher.com, completou mais um aninho de vida ontem, nesse domingo. Deus te abençoe, viu, Maju? Parabéns por mais esse ano. Espero que você tenha tido um dia muito especial, muito gostoso. Um beijo, depois você passa aqui no estúdio para pegar o seu banoffee de aniversário também, combinado? Beijo, parabéns, Maju. Marilene, vamos continuar falando do Clube de Mães então? E aí as mães que estão me assistindo e não sabem fazer artesanato, ou não sabem cozinhar, mas querem participar do clube, como é que faz? Elas podem participar, que São elas bem-vindas? vão aprender de tudo. E se não quiserem fazer, vai para conversar. Não para se distrair, fazer, não então. precisa. O espaço é aberto para aquela que queira aprender, seja qual artesanato, as mães que estão lá vão ensinar. Ou não querem fazer nada, vão lá bater papo, vão lá ficar junto, passar uma hora, tomar um chazinho, conversar. Isso já é importante. Então não tem a obrigação, não, né? tem existe obrigação. uma obrigação. Não tem. O espaço é aberto, é livre. Por exemplo, nós temos um clube de mães que hoje tem hortas comunitárias. Nós temos o grupo que cuida de praça. Então, se ela não quer fazer um artesanato, mas ela quer fazer parte de cuidar das plantas, de uma horta, ou de conversar, ouvir, ou falar, é livre. O importante é participar, é não ficar sozinha, ter essa convivência com outras pessoas, ter amigas para sair também, porque hoje em dia, às vezes, é necessário você ter uma colega para sair, para fazer uma viagem, ou para ir no shopping, para comer Vocês passeiam pastel. juntas? Muitas. Ontem mesmo a gente esteve levando um grupo para passear. Logo mais a gente tem mais um outro grupo que vai. Então, assim, a gente está sempre unindo. E unindo as mães, as mulheres, para que elas possam ficar juntas. Não vou porque vou ficar sozinha. Não vai ficar sozinha. Sempre vai ter alguém para estar com você. Isso é muito bom, né? Muito Esse legal. apoio de uma mulher apoiando a outra é muito legal. Sim, é muito legal. importante. Até para ter ajuda, imagino eu, para criar esses vínculos, assim, estou em casa, preciso de alguma ajuda médica, enfim, você tem com quem contar, não é? Claro, e outras vezes você precisa fazer um exame, você precisa procurar algo
para resolver uma situação que você acha que é o fim do mundo. Lá sempre vai ter algumas, ou até nós mesmos, para te direcionar, para falar onde isso acontece, onde você tem que ir, para quem você tem que conversar. E com toda a amizade, respeito que o Clube de Mães tem, nós temos muitos profissionais, quando a gente liga, eles dão apoio, eles encaminham, eles recebem a mãe para orientar. Então, assim, o que você não pode é ficar sozinha, né? Ficar fechada, participa. Não precise toda semana, pode ir uma semana sim, uma semana não, mas esteja envolvida, né? Acho que o mais legal é isso, né? Não tem esse compromisso da pessoa se sentir obrigada Sim. a fazer alguma coisa. É estar junto, é estar querer junto. estar lá. Isso, porque o Clube de Mães, além do artesanato que gera renda para as mulheres, ele trabalha com campanhas. Então, às vezes chega roupa, chega brinquedo. Ela pode também querer fazer algo assim, que vai se achar. Muitas mulheres se acham em algo nesse sentido, e né? começa Do a... voluntariado. E assim, Vocês promovem cursos de capacitação? não promovemos os cursos, mas todas as mulheres que entram nos grupos, elas aprendem os N bordados que lá são feitos, pinturas, trabalhos com fuxico. Hoje elas estão fazendo uns trabalhos maravilhosos com fuxico. Enfim, tudo que tem ali, que as mulheres sabem, elas podem ensinar. Como você disse, né? Uma vai ensinando a Uma outra. ensina a um outra. conhecimento de uma que vai Isso. ajudando a outra. Fora os quitutes maravilhosos que Né? elas fazem também, viu? Eu já pude experimentar, são maravilhosas. E, aliás, é muito legal, porque para quem é aqui da cidade de Valinhos, sabe que a festa do figo é muito tradicional. Sim. Aqui na cidade, né? Acontece todos os anos e tem o espaço lá do Clube de Mães e todos os anos tem novidades, né? Relacionado ao figo. Elas sempre fazem alguma coisa diferente ali com relação ao figo. A gente vem com essa ideia porque sempre as pessoas procuravam algo diferente. Então, nós estamos trabalhando em cima de receita. O que se pode fazer com o figo, o que se pode fazer com a goiaba. E a gente foi achando inúmeras situações. O pastel de figo com carne, figo com chocolate, o barbecue de goiaba. O molho de goiaba para massas é delicioso para quem não pode comer outro tipo de molho. Enfim, nós temos uma infinidade de receitas que nós criamos dentro da nossa cozinha. Já estão fazendo teste para a festa do ano que vem? Sim, nós não paramos não. Inclusive, talvez agora, né, na próxima semana vai ter a festa junina no Parque Municipal. O Clube de Mães vai estar lá também, com comidinhas típicas, com artesanato. Enfim, vai estar lá com as suas delícias. Para você ir conhecer e quem sabe começar a participar também, né? Quem está assistindo a gente e quer participar do Clube de Mães aqui de Valinhos, como faz? É só passar na sede principal, que fica na Rua Antônio Carlos, 168, lá no centro de Valinhos, conversar com uma de nossas coordenadoras, com as mães que por ali ficam, e elas vão indicar qual o grupo é mais próximo da casa. Que de repente tem um bairro que não tem um centro comunitário, mas o outro tem. E ali tem os nossos grupos. Ou até vai marcar para falar com a gente, como a gente anda bastante, mas é só agendar que a gente vai receber com muito carinho. E se tem alguém de outra cidade assistindo a gente, que gostou, que quer levar essa ideia para outra cidade, pode entrar em contato com vocês? Pode. Vocês dão as orientações? Tudo. Nós já fizemos isso com algumas cidades, que deu super certo. E a gente fica feliz poder passar essa experiência para outras cidades, porque é muito importante, principalmente a convivência. A convivência das pessoas, para não ficarem sozinhas. A geração de renda hoje, onde as mulheres, principalmente aquelas que não tiveram uma carteira assinada, não puderam estudar, porque, né, em décadas passadas as mulheres não tinham, né, não podiam estudar. Então hoje, e elas estão vivendo bastante. Então elas precisam de uma alternativa. E qual é ela? Através do artesanato. Porque uma empresa, talvez elas não vão poder mais conseguir uma vaga de trabalho. Mas no artesanato, elas vão conseguir ter sua renda. Né? O que o Clube de Mães fez pela sua vida, Marilene? Me ensinou muito. O Clube de Mães, quando eu comecei a ir para ele, eu não era formada, eu precisava trabalhar, né, porque eu precisava cuidar da minha filha. E aí, então, eu abracei o artesanato que elas me ensinaram. Dentro do artesanato, eu mudou de vida. Mudei de vida, criei minha filha, estudei ela, dei todas as condições para ela. Depois dela estudada, eu vim fazer faculdade também. Acabei a minha pós agorinha. Por isso que eu falo, gente, nunca é tarde para nada.
Não A tem gente idade, né? precisa estar sempre preparada para esse mundo, né? E eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo Clube de Mães, por isso hoje eles falam que eu sou uma onça para defender, eu sou mesmo, defendo essas mulheres, busco, tento mostrar para elas que a gente pode empreender a partir de um pedacinho de tecido, né? É a mãezona do Clube de Mães. Então, é isso. Mas É o incentivo eu senti para você também participar. Obrigada por dividir essa Imagina. história, por contar um pouquinho do Clube de Mães para Imagina. gente. Muito sucesso para vocês. Obrigada por essa oportunidade. Quem sabe uma hora a gente vem trazer alguns trabalhos maravilhosos que essas mulheres fazem. Expor aqui e ensinar Expor também. e ensinar também. E mostrar para você que está em casa que tudo tem jeito. A gente só precisa se mover. É possível, né? É possível. Obrigada, viu? Por Boa nada, semana. obrigada. Obrigada para você que ficou comigo até agora também. Tá chegando ao fim o programa de hoje, mas amanhã tô de volta aqui com você ao vivo a partir das 3h30 da tarde. Um beijo muito carinhoso. Fica um incentivo aí também, quem sabe, para você participar do Clube de Mães ou criar um aí na sua cidade. Beijo grande. Amanhã tem mais programa Mulher.com a partir das 3h30 da tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã.